meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Final de semana de rodada decisiva dos campeonatos estaduais. Tivemos eliminações, tivemos classificações e tivemos também um campeonato que a gente vai deixar de acompanhar, porque infelizmente os dois clubes da Série A ficaram pelo caminho. Então se inscreve no canal para você não perder nada do que de melhor acontece no futebol brasileiro aqui na página Rede com Todaro. Bom, meus queridos, vamos tocar o barco, porque tem muita coisa pra gente conversar. Vamos começar então pelo campeonato paranaense, né? O campeonato paranaense teve seus dois clubes da Série A eliminados na semifinal do campeonato, né? Os dois times empataram na partida de ida por 2-2. Lembrando que a partida de volta foi na casa do Curitiba e também na casa do Atlético Paranaense. O Coxa começou perdendo por 1-0 o gol do Léo Gaúcho, conseguiu um empate no comecinho do segundo tempo com o Maicon, depois o Ailon conseguiu colocar de novo o Operário na vantagem e o Lucas Ronier empatou para o Coxa Branca logo na sequência. Foi um jogo muito bom no Couto Pereira, os dois times criaram bastante, porém o Curitiba ainda sofre demais com as falhas defensivas, e isso ficou escancarado nesse jogo lá no Couto Pereira. Mais uma vez o Curitiba consegue criar suas chances, e engraçado, porque o Maicon ele falhou nos dois gols do Operário, conseguiu fazer o gol dele, né, antes de falhar um segundo gol também, e nas penalidades ele errou a penalidade também a favor do Curitiba, né? Então, uma tarde ali de sábado para esquecer do zagueiro do Coxa Branca, né, o The God of Zaga, aí do já conhecido pelo futebol brasileiro, acabou falhando, infelizmente, mas o Coxa, digamos assim, caiu de pé, né? Mas eu acho que isso o torcedor do Curitiba não vai se satisfazer com isso, porque esperava que o time fosse para a final. Eu também, né? Eu acho que os dois times caírem na semifinal pode ser sim considerado um fracasso. Aliás, sou o Gabriel Todaro, se inscreve no canal para dar essa força. Seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Bom, ficou nesse empate 2-2. Já o Atlético Paranaense, rival do Curitiba, perdeu a partida de volta, né? Os dois times, eu até falei na semana passada que os dois times tinham uma baita vantagem por jogar dentro de casa, decidir dentro de casa depois de empatar fora de casa, mas os dois times jogaram mal dentro de casa, né? O Curitiba, como eu falei, conseguiu criar, mas levou muito sufoco na parte defensiva, e o Atlético Paranaense conseguiu sair perdendo com 5 minutos de jogo, né? O Bruno Santos fez o gol do Londrina, depois o Tubarão ficou focado em se defender, o Atlético Paranaense foi para o ataque, conseguiu fazer um bom jogo ofensivo, novamente, mesma coisa contra o Corinthians, né, no meio de semana, criou oportunidades, mas não foi efetivo, inclusive teve mais um pênalti para cobrar e foi chutado na lua pelo João Cruz, e o time acabou sendo eliminado do Campeonato Paranaense. Vexatório para mim a campanha dos dois, eu esperava que pelo menos um avançasse para a final, porque o Atlético Paranaense fez uma boa fase de grupos, fez um bom mata-mata, inclusive venceu o Curitiba no Atletiba, né? Mas fica pelo caminho os dois times eliminados. A final será entre Operário e Londrina, com Londrina decidindo o segundo jogo no Estádio do Café. Merece, porque fez história ao eliminar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Bom, meus queridos, o próximo campeonato que a gente vai falar é o Campeonato Gaúcho, que teve jogo também no sábado, né? O Inter venceu por 4-0 o Ipiranga, gols de Borré, Vitinho 2 vezes e Alejandro. O Inter já tinha vencido com tranquilidade o jogo de ida por 3-0, na volta ficou no 4-0 e consegue essa classificação para a final. É o melhor time dos dois que foi para a final, tá? Eu acho o Inter melhor do que o Grêmio, não à toa venceu o Grenal também nesse começo de ano. Mas é um Grenal, é um clássico, 2 jogos, primeiro jogo na Arena do Grêmio, segundo jogo no Beira-Rio, qualquer coisa pode acontecer. Mas o Inter jogou muito bem contra o Operário, mesmo com a vantagem de 3-0, cadenciou, é verdade, boa parte do jogo, mas, cara, quando foi para o segundo tempo, conseguiu fazer a avalanche de gols 3-0. Porque o gol do Borré saiu muito cedinho, 8 minutos já estava 1-0 para o Inter, depois foi só administrar, o Ipiranga não conseguiu ir tanto assim para cima, e aí no segundo tempo os outros 3 gols saíram. No domingo, né, tivemos um novo empate, né, o jogo de ida entre Juventude e Grêmio na Arena do Grêmio ficou no 1-1, eu até achei também que com essa vantagem de jogar dentro de casa, o Juventude fosse ser um pouquinho melhor em campo. Ficou no 1-1 novamente, sai na frente com o gol do Gabriel Tagliari. No segundo tempo, achei que o time recuou demais, né? Esperou demais o Grêmio ir para o seu campo de ataque para tentar um contra-ataque. Aconteceram algumas oportunidades, é verdade, mas o jogo em si foi muito truncado, né? De poucas criatividades, poucas chances para os dois times. O Grêmio conseguiu um empate num chutaço do Vieri. Eu não acho que o Jandrei falhou no gol do Grêmio. E aí foi para os pênaltis.
o Everton brilhou, pegou uma cobrança, a outra, né, o jogador acabou chutando um travessão, e ali o Grêmio venceu por 4-1 nas penalidades e avança para a final. Vai um pouquinho baqueado por conta desse jogo, desses 2 jogos que fez contra o Juventude de pouquíssima criatividade, mas também é um bom time, também é um grande time e tem tudo para fazer uma grande final no Campeonato Gaúcho. Vai ser Grenal, primeira partida Grêmio e Inter a definir a data e o horário ainda, mas vai ser na Arena do Grêmio, e o segundo jogo no Beira-Rio, também a definir a sua data, mas com certeza deve acontecer nesses próximos 2 finais de semana. Também de Campeonato Paraense, tivemos a classificação do Remo, cadê o Remo aqui? Tivemos a classificação do Remo para a final do Campeonato Paraense depois de ter um jogo maluco, né? O Grêmio sai perdendo com o gol do Kaique Almeida do meio de campo, sim, gol contra do meio de campo. Ele foi recuar a bola pro goleiro e, cara, recua a bola numa altura bizarra. Não dava pro goleiro, né, o Marcelo Rangel pegar com a mão. Acabou entrando contra o próprio Patrimônio e o Remo saiu atrás. Foi nos acréscimos do primeiro tempo. Logo no comecinho do segundo tempo, o Cametá ampliou com o Tauan, né, 2-0, e ali eu confesso que eu achei que a vantagem estava muito grande, e pelo jogo que estava acontecendo, né, o Iago Pikachu ainda desperdiçou uma penalidade no primeiro tempo, antes do gol contra. O Remo começou melhor, né, tendo as melhores oportunidades na primeira etapa, mas viu o Cametá fazendo os 2 gols, né, isso, na minha opinião ali, ele falou, cara, vai abaixar o ritmo do Remo, não vai conseguir empatar, não vai conseguir reagir. Porém, o Carlinhos conseguiu fazer o 2-1, né, o gol favorável do Remo, aos 67 minutos do segundo tempo. Depois o João Pedro só foi conseguir empatar nos 90 minutos, nos 45 minutos da etapa final, conseguiu o empate e ali encaminhava a partida para as penalidades. Porém, Patrick de Paula acertou um chutaço do meio da rua também, sem chance do goleiro do Cametá fazer a defesa, e acabou ajudando o Remo a avançar para a final. Vai ser parada dura também, não me surpreenderia se o Remo fosse vice-campeão, porque o Paysandu tem o melhor retrospecto, né, e está mais tranquilo na temporada, não estreou ainda no Campeonato Nacional. O Remo, pelo contrário, como eu já falei para vocês, começou a temporada no dia 21 de janeiro e desde então jogou muitos jogos, inclusive em 2 oportunidades, 24 horas depois da rodada do Campeonato Brasileiro, então é normal o time estar cansado, tá? Eu não consigo acreditar essa má campanha, esse mau desempenho do Remo apenas nas costas do Osório. Eu também coloco nessa questão do calendário que, cara, acaba com qualquer rendimento de um time jogar 24 horas depois, você ter essa densidade. O Remo definiu praticamente o campeonato estadual e das 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro em menos de um mês, né, em fevereiro praticamente, que já tem menos dias. Mas em 30 dias, do dia 21 ao dia 21 de janeiro, o Remo definiu ali praticamente o seu campeonato estadual e essas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro que aconteceram. Então é normal o time estar estafado desse jeito. Bom, Campeonato Paraense já dito, eu acho que o Remo não é favorito para a final. Tá? No Campeonato Gaúcho eu acho que o Inter entra como favorito, como eu falei, e Campeonato Paranaense a gente vai deixar de acompanhar aqui no canal, mas eu vou trazer o campeão, obviamente, lá no final. Próximo campeonato é o Campeonato Carioca. Tivemos no sábado não um jogo do Campeonato Carioca, mas da Taça Rio, onde o Botafogo, venceu o Boa Vista por 2-0. Cadê? Deixa eu voltar. 2-0, começa uma boa vantagem nesse campeonato, né? Novamente o Botafogo vai para a Taça Rio e tem chance de ser campeão desse torneio. Justino e Arthur fizeram os gols do Botafogo num ritmo de treino que o time teve praticamente, né? Conseguiu fazer um gol no primeiro tempo, conseguiu fazer um gol logo no comecinho da etapa final, e isso deu tranquilidade para a equipe, né, encaminhar essa vitória com os reservas, poupando os titulares nesse jogo, que eu acho que dificilmente vão entrar com algum reserva ao longo de todo esse torneio que o time vai disputar. Lembrando que o jogo da volta é nesse sábado, né, contra o Boa Vista no Newton Santos, e a final da Taça Rio é em jogo único. Botafogo, obviamente, em vantagem, né, e também favorito para ser campeão. O Bangu venceu o primeiro jogo contra o Volta Redonda e o Botafogo possivelmente vai enfrentar o Bangu na finalíssima. Já no domingo tivemos 2 jogos do Campeonato Carioca, esse sim, né, semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o Vasco fora de casa por 1-0, o gol do Serna. Que campanha, que jogador é o Serna, hein? Fui procurar um pouquinho mais, são 20 gols já em um pouco mais de 90 jogos pela camisa do Fluminense. É um baita de um atacante, merece ali essa titularidade e esse estrelismo que ele tem de fazer gols em jogos importantes e ajudar o Fluminense
ao longo da sua trajetória com a camisa do Flu. 1-0, gol no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu ser muito resiliente, apesar do Zubeldia não ter sido isso, né? Foi expulso e foi para cima da arbitragem. Mas, aliás, nesse jogo também caiu o Fernando Diniz, né? Não é mais técnico do Vasco. O Fluminense é favorito, não só para chegar na final, mas para ser campeão, já falei isso também no último vídeo. É o melhor futebol do país, consegue trabalhar melhor a bola, é o melhor momento dos times da Série A. Para mim, favorito, amplo favorito, para ser campeão carioca e para ser um dos melhores times, pelo menos o mais interessante, ao longo dessa temporada do futebol brasileiro. Vence por 1-0, o Vasco teve chances, teve oportunidades, não aproveitou, o Flu foi melhor e conseguiu fazer o seu gol, mesmo com um a menos, segurou esse resultado no Newton Santos. O outro jogo que a gente vai conversar é sobre o Flamengo, né? O Flamengo venceu o jogo de ida contra o Madureira, já está praticamente na final, né? Não tem muito que prolongar nessa análise, venceu por 3-0, não deixou o Madureira jogar praticamente nenhum momento do jogo, vai fazer uma ampla goleada no jogo da volta e já está garantido na final do Campeonato Carioca. 3-0, De La Cruz, Arrascaeta de pênalti e Luiz Araújo fizeram os gols do Mengão nesse jogo de ida. O jogo da volta é de mando Madureira, mas adivinha, vai acontecer no Maracanã, ou seja, zero pressão em cima desse time do Flamengo na volta contra o Madureira. Bom, vamos falar agora de Campeonato Mineiro, que esse sim tem competitividade. O primeiro jogo foi no sábado, né? O Pouso Alegre recebeu o Cruzeiro e perdeu por 2-1. Né? Saiu na frente o Cruzeiro com um chutaço do Lucas Silva no meio do segundo tempo. Foi melhor no confronto do Cruzeiro, mas só no segundo tempo que conseguiu fazer uns gols. Com o Lucas Silva e também com o Bruno Rodrigues. Ele está emprestado pelo Palmeiras ao Cruzeiro, onde fez uma baita história bonita. Volta a fim de recobrar o seu melhor futebol, sua melhor fase, né? Não só na saída do momento de lesões, mas também jogar muito bem. O Cruzeiro faz 2-1, merece essa vitória, essa vantagem, mas no finalzinho, né, o Romário fez o gol que pode ter colocado uma pimentinha no jogo da volta lá no Mineirão. O Romário fez de pênalti aos 88 e sai essa pequena vantagem do Cruzeiro em relação ao Pousão, que vai ter que vencer na volta para classificar para a próxima fase. Né? 2-0 o time avança, 1-0 penalidades pelo Campeonato Mineiro. Bom, o Campeonato Mineiro também teve outro jogo no domingo, o Atlético empatou em casa com o América Mineiro, e esse sim vai ser um jogaço na volta, viu? Eu pararia o que eu estiver fazendo para assistir a Atlético Mineiro e América na Independência. Vai ser um jogo quente, vai ser um jogo interessante. O Dudu fez o primeiro gol do jogo a favor do Atlético na Arena MRV, no comecinho do segundo tempo, mas nos acréscimos o América conseguiu um empate com o Yarlen. Bom, o Atlético com Dudu, Scarpa e Hulk melhorou muito o seu sistema de ataque, até o Renier ali é uma boa peça para o sistema ofensivo. Já na defesa é onde eu acho que o Atlético passa por maiores dificuldades. O Everson é um grande goleiro, acho que é evidente isso, está na prateleira ali de cima dos goleiros do futebol brasileiro, mas a defesa não é aquelas coisas e bate cabeça em muitos momentos. O gol do Yarlen fala muito disso. E eu acho que o time precisa encontrar esse equilíbrio, ter um ataque ofensivo e também ter uma defesa bem postada para conseguir encontrar, obviamente, a melhor consistência de vitórias e resultados positivos ao longo da temporada. Esse empate joga, como eu falei, pimenta para o jogo da volta, mas também, né, tomara que o time tenha um pouquinho mais de competitividade e segure o resultado, ou enfim, vença o jogo da volta lá no Horto, no Independência. Lembrando que a semifinal são confrontos de ida e volta, e a final, jogo único na casa do melhor mandante. Se classificar Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro define a final no Mineirão. Próximo confronto é o Catarinense. Vamos falar do Campeonato Catarinense, que teve virada. Né? A Chapecoense virou para cima do Brusque, né? Perdeu o primeiro jogo por 1-0, no jogo da volta na Arena Condá, conseguiu fazer 3-0. Vamos lá, Jean Carlos no primeiro tempo nos acréscimos, Walter Clar no comecinho do segundo tempo e Igor Meritão no finalzinho fizeram os gols da Chape em cima do Brusque. A Chape foi melhor no confronto, teve a expulsão no primeiro tempo, é verdade. Eu fico com muita dúvida, porque eu não acho que o atacante da Chape estava com domínio da bola, mas fez a falta clara ali na entrada da área. Eu acho que isso fez o fator ali da expulsão acontecer. Mas, mesmo com a expulsão, a Chape estava conseguindo ser um pouquinho melhor do que o Brusque. O Brusque teve chances também antes da expulsão,
Depois não teve tantas assim, né, teve só no finalzinho, quando a Chape recuou, e isso chamou o Brusque para o seu campo de ataque, e onde foi até que saiu o gol de contra-ataque do Igor Meritão no segundo tempo, nos acréscimos. Mas assim, eu estava achando que a Chape iria fazer os seus gols, talvez 1-0 ou 2-0. Mas eu acho que a Chape faria, sim, classificaria de qualquer jeito, com ou sem expulsão. Óbvio que com a expulsão facilitou um pouco mais para a Chape, mas que jogador é Jean Carlos, hein? Meu Deus do céu, colocou o jogo no primeiro tempo debaixo do braço e mereceu o gol 1-0, né, nos acréscimos da partida. A Chape vai para a final, como eu já tinha falado anteriormente, quem avançasse de Brusque e Chapecoense era o favorito para a final do Campeonato Catarinense. A Chape enfrenta o Barra, e primeiro jogo fora, segundo jogo na Arena Condá, é o favorito para levar a taça do campeonato estadual. Vamos falar de Campeonato Baiano, que teve a sua fase de grupos finalmente definida, né? O Bahia jogou no sábado porque já não tinha mais nada em disputa. O Atlético de Lagoinhas, que era o adversário, já estava rebaixado e o Bahia já estava classificado para a próxima fase, com a melhor campanha, inclusive. Só que aí o Bahia entrou em campo para bater recorde, né? Bateu realmente o recorde da maior pontuação da era recente, ou da era do Campeonato Baiano, 4-2. O Bahia sai na frente com o Everaldo, amplia com o Rodrigo Nestor, faz 3-0 com o Eric no segundo tempo, faz 4-0 com o Del também no segundo tempo, e aí o Douglas Pantera e o Everson fizeram os gols do Atlético Lagoinhas. Vitória maiúscula do Bahia, que avança para a próxima fase como melhor campanha geral. E o Vitória também conseguiu uma boa classificação no domingo, venceu por 3-0 a equipe do Galícia. Eric, Cantalapiedra e Mateuzinho fizeram os gols do Leão da Barra, que dominou, amassou e conseguiu essa boa vitória em cima do Galícia. Na semifinal, jogo único, comando de campo da melhor campanha, o Bahia recebe a Juazeirense no sábado, e também no sábado, aparentemente, vamos ver como que vai ficar o calendário, o Vitória recebe a Jacuipense. Lembrando que a final do Campeonato Baiano é também jogo único, ou seja, a melhor campanha jogará a final no seu campeonato, no seu estádio. Se o Vitória só joga em casa se o Bahia foi eliminado. Se o Bahia foi eliminado pela Juazeirense e o Vitória avançar, o jogo será no Barradão. Se o Bahia e Vitória avançarem e fizerem um clássico Bavi, jogo na Fonte Nova. Bom, meus queridos, Campeonato Baiano já dito, vamos falar do melhor campeonato desse Brasil, né? Vamos falar do Campeonato Paulista, que é o seguinte, vou começar aqui respondendo, ou melhor, comentando a onda de ódio que a gente teve nesse meio de semana em respeito à mulher, né? No meio de semana a gente teve a Copa do Brasil acontecendo. Eu não comentei muito porque eu não dou bola para times que não estão na prateleira de cima do futebol brasileiro, ou são relevantes para o cenário mundial, para o cenário nacional. O Vasco lá do Acre contratou o criminoso, né, o assassino condenado do Bruno, goleiro, que jogou pelo Flamengo, agora está lá no Acre. E tivemos uma campanha muito estranha nesse jogo lá no Acre, né? Os jogadores do Vasco, Vasco do Acre, não vou generalizar um clube gigante como o Vasco da Gama nesse quesito, mas esse time, alguns jogadores levaram camisas, né, de jogadores que foram condenados por estupro, né, e eles levaram em forma de homenagem, né, que foram condenados injustamente, sendo que foram condenados em flagrante, né, inclusive um desses jogadores. Mas enfim, aconteceu essa catástrofe, eu acho que para o futebol brasileiro, que foi pouquíssimo comentado, inclusive eu faço a meia-culpa. Foi minha culpa de não ter comentado isso também no meio de semana. Achei que não merecia os holofotes, mas talvez merecesse, porque chegou no sábado e o Gustavo Marques disse uma aspas completamente bizarra, né, que mulher não pode apitar um jogo, não pode escalar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Cara, me desculpa, mas a arbitragem que foi, né, do Bragantino e do São Paulo ali, da Dayana Muniz, para mim foi perfeita. Foi uma das melhores arbitragens que eu vi nesse final de semana, inclusive merece o destaque aqui da Daiane. Apitou muito bem, tá? Eu acho que, inclusive o Gustavo, ele já estava um pouco incomodado com ela desde o segundo tempo ali, né? Quando o São Paulo começou a se sobressair, fez o segundo gol com o Lucas Moura. Saiu na frente com o gol do Bobadilha, ampliou com o Lucas Moura. Ele fez, inclusive, o gol do Bragantino, que colocou de novo o time no jogo e possibilitou essa pressão do Bragantino na etapa final, mas, cara, para mim o Bragantino foi muito mal,
pouca criatividade, foi facilmente dominado pelo São Paulo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e mereceu a desclassificação, mereceu ser eliminado. Não foi pela arbitragem que ele ficou pelo caminho, foi pela qualidade, pela falta de qualidade, pela falta de imposição, até de pressão em cima do time do São Paulo jogando em casa. E aí sobra né, para a árbitra Daiane Muniz uma decisão que não foi pênalti, né? Nitidamente não foi pênalti, não foi nada naquele lance, e ele saiu reclamando, dizendo essas aspas absurdas. Eu acho plausível do Bragantino repensar a função do Gustavo Marques no seu elenco, porque não é um zagueiro que faz ali uma grande função no elenco, que faria uma grande diferença no elenco, e dizer isso diz muito sobre a pessoa, que inclusive depois saiu falando, eu tenho mulher, eu tenho filha, eu tenho mãe, que não sei o que é um chororô de machista do caramba, mas eu repensaria. O Bragantino, ele tem a Red Bull e o próprio Bragantino tem pensamentos muito progressistas, e eu concordo com muitos deles, eu acho que tem que ter esse pensamento sem sombra de dúvidas, e moldar o futebol para que aceite mais esses pensamentos e deixe de ser esse escárnio da sociedade como é. E eu acho que a gente está tendo uma semana muito tensa sobre isso, né? Tivemos o caso sobre racismo do Vinícius também na Champions League, o jogador do Benfica sendo vangloriado, né, pela própria torcida e por argentinos, inclusive, que o vangloriaram, e brasileiros também que gostam do Benfica e são racistas também, disseram bastante coisas positivas sobre ele. Mas eu acho que a gente tem que repensar nossa posição no futebol como um todo. A gente tem que aprender com os erros, aprender com os vacilos que a gente dá, mas não cabe mais esse tipo de discurso no futebol brasileiro. Toda a solidariedade a Daiane, que é uma grande árbitra. Eu fiquei muito feliz de vê-la apitando alguns jogos do Campeonato Paulista. É uma grata surpresa, uma árbitra muito boa, né, de imposição física dentro de campo, de aparecer bem em alguns momentos, ter decisões corretas em boa parte do jogo, de não ficar dependendo muito de VAR também. Gosto da arbitragem dela. Ao contrário do que eu tenho de opinião da Edna, tá? Eu acho que a Edna é um marco para o futebol brasileiro como um todo, mas às vezes ela se perde em algumas decisões. Mas isso eu analiso a campanha dela, não a pessoa, se ela é mulher ou homem. Eu estou analisando a campanha, assim como o desempenho dela dentro como árbitra. Assim como eu analiso o Klaus, assim como eu analiso o Daronco, o Wilton Pereira Sampaio, como eu já critico aqui várias vezes o Wilton Pereira. Então isso não cabe apenas à sexualidade. Cabe ao desempenho desses árbitros dentro de campo. A Edna é um marco, como eu falei, para o futebol feminino, para a arbitragem feminina. Ela merece todo o respeito e o espaço que ela tem, mas eu acho que ela tem que aprender um pouco mais também com essa questão de, assim como o Wilton e assim como os outros árbitros que se perdem dentro de campo com algumas pressões. O Wilton, inclusive, ele se perde muito mais do que ela, mas às vezes eu acho que ela sente um pouco os jogos. Mas não cabe aqui essa crítica. Ela apitou, inclusive, Palmeiras e Capivariano, também foi muito bem de arbitragem. Mas eu acho que não cabe mais isso, né, cara? Vamos superar esses pensamentos machistas que a gente tem, né, como sociedade. Acho que a Daiane, a Edna, são grandes árbitras, combatem isso o tempo todo, porque não é fácil ser árbitra, não é fácil ter essa pressão externa o tempo todo, e eu acho que, inclusive, a Edna sofre isso porque ela foi a primeira, né? A primeira que saiu dando entrevista, a primeira que se impôs dentro de campo, e a primeira que ganhou os holofotes, tanto da mídia quanto de grandes jogos, e, enfim, merecem o nosso respeito, que a Federação Paulista, assim como puniu o Luigi, né, o TJ, né, o Luigi e o Abel, por aplaudirem e por acertar a bolada no torcedor, que punam também, investiguem o Gustavo Marques, né, para que não fique apenas da cor da camisa, né, e sim por absurdos, como dito pelo Gustavo Marques, não se repitam dentro de campo ou fora de campo, no caso. Mas de Campeonato Paulista, o São Paulo avança para a próxima fase, para a semifinal, vai enfrentar o Palmeiras, que venceu por 4-0 a equipe do Capivariano. Já vou falar um pouquinho mais da semifinal, tá? Mas vence por 3-0, 4-0, 2 gols do Vitor Roque, Andrés Pereira de pênalti, Ramon Sousa fizeram os gols do Verdão. Também na outra semifinal, na quarta de final, perdão, o Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino por 2-1, saiu perdendo com o gol do Rômulo no primeiro tempo, depois de um vacilo defensivo. Gabriel Botempo conseguiu empate no meio do segundo tempo, mas nos acréscimos o Santos foi
penalizado com o gol do Leonaldi nos acréscimos da partida. Mereceu o Novo Horizontino, foi melhor realmente no confronto, começou muito bem, o Santos só foi igualar ou fazer uma pressão no segundo tempo, com o Novo Horizontino já pensando em se segurar para sair com essa classificação para a próxima fase. Também no domingo tivemos a classificação suada de sangue praticamente, sofrida. O Corinthians avançou com a classificação culposa, né, quando não há intenção de classificar. Saiu perdendo com o gol do Zé Vitor no primeiro tempo, a Portuguesa foi melhor, né, tanto de marcação quanto de chances criadas, conseguiu anular muito bem o time corintiano no primeiro e no segundo tempo, só que no finalzinho mesmo, acabou pagando o pato e sofrendo um gol de empate do Corinthians com o Vitinho. E eu queria falar sobre Hugo Souza. Teve a noite dele, né? Foi uma noite de altos e baixos do goleiro corintiano, falhou no primeiro gol da Portuguesa, isso é inegável, a bola não foi tão no canto assim, goleiro de seleção brasileira, de ícone, né, da maior torcida aí que dizem no futebol brasileiro, acabou falhando no primeiro gol, fez o pênalti, inclusive, cometeu um pênalti, defendeu, é verdade, então, percebe os altos e baixos, né, fez um pênalti, baixo, defendeu, foi o topo alto, tomou um gol que não era para tomar, né, do nível dele não vai. Fez excelente defesa no segundo tempo, voltou a subir de novo, aí nas penalidades, pegou um pênalti, pô, foda, tomou um gol debaixo das pernas, baixo de novo, nas penalidades. E na sequência ele pega o pênalti que avança o Corinthians para a próxima fase. Então assim, é um goleiro de altos e baixos, é um goleiro de muita irregularidade. Merece todos os destaques, etc., mas também tem que ser dito o asterisco aí dessa classificação corintiana. E a defesa do Corinthians também, pelo amor de Deus, fizeram um almanaque ali de como não jogar uma fase de mata-mata. Se a Portuguesa tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha feito mais gols e eliminado o Corinthians nessa fase do Campeonato Paulista. Bom, vamos falar agora, então, dessa semifinal. Novo Horizontino e Corinthians na casa do Novo Horizontino, aqui em Novo Horizonte, e Palmeiras e São Paulo na Arena Crefisa Barueri. O que eu quero falar? De um lado, a gente tem o Novo Horizontino que eliminou o Santos e avançou com muita autoridade na equipe santista, que joga contra o Corinthians, que sofreu para ganhar da Portuguesa. O Novo Horizontino é melhor do que a Portuguesa, não à toa é a melhor campanha, se eu não me engano, do Campeonato Paulista. Vai, né, ter um jogo muito difícil contra o Corinthians, mas é uma equipe melhor, eu diria, do que o Corinthians. Acho que não, hein? Acho que o Palmeiras passou o Novo Horizontino quanto saldo de gols, hein? Não passou não. Mas vai depender do jogo agora da semifinal. Mas o Corinthians tem uma camisa pesada, né? Ganhou trocentos Campeonato Paulista, então vai ser um confronto interessante da semifinal. Do outro lado, a outra semifinal, Palmeiras e São Paulo, na minha opinião, e não só na minha opinião, nos fatos, Palmeiras e São Paulo são os dois clubes com o melhor retrospecto nesse momento, né? Chegam em melhores momentos, os dois clubes com a invencibilidade em dia, jogando muito bem, estão vivendo a melhor fase, né? A boa fase, estão na mamata, na tranquilidade. Então assim, vão ser duas semifinais muito interessantes. No momento, eu colocaria Novo Horizontino e São Paulo como favoritos para passar para a próxima fase. Mas por que você não colocou o Palmeiras? Porque o Palmeiras, cara, é uma grande incógnita. O primeiro tempo foi um primeiro tempo até equilibrado, apesar do Palmeiras ter feito 2 gols no Capivariano. Mas o Capivariano também teve chances de sair na frente. Contra um clube melhor, como o São Paulo talvez essas chances teriam resultado em gol. E eu não sei também, e a incógnita também envolve a questão do São Paulo, se Lucas Moura e Caleri vão jogar no gramado sintético. E aqui eu não estou para falar de gramado sintético, tá? Me retiro dessa discussão, porque eu acho uma discussão completamente clubista. Mas é uma incógnita. Eu colocaria 55-45 para São Paulo. No confronto da semifinal do Novo Horizontino, aí sim eu coloco o Novo Horizontino como favorito, porque chega no melhor momento do Corinthians, tá? Puta, mas o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do... Né? Irmão, o jogo que o Corinthians fez contra a Portuguesa é piada. Jogou mal pra caramba. Teve a sorte, gastou a sorte da vida dele com esse gol do Vitinho nos acréscimos, e mais a sorte dele nas penalidades. Então, assim, eu colocaria o Novo Horizontino e coloco o Novo Horizontino como vantagem. Mas e você? Quem você acha que vai ser o campeão paulista e o campeão dos outros estaduais aí que a gente falou? Se inscreve no canal para essa força, deixa o like e bora acompanhar
o que de melhor acontece no futebol brasileiro. Aqui no Na Rede com Rodar. Até mais. Tchau, tchau.